Tudo isso aconteceu quando eu tinha 19 anos. Eu não sou o cara mais bonito, então nunca tive muita sorte com mulheres e acabei recorrendo ao Tinder. Mesmo lá, não tive muita sorte até o 3º mês de uso, quando uma loira chamada Katie me mandou uma mensagem. Ela era bonita o suficiente para que eu achasse que fosse um bot. Só 3 dias depois ela me mandou outra mensagem, o que foi estranho, porque bots quase nunca enviam mais de uma mensagem. Então cliquei no chat dela e respondi. Depois fui olhar o perfil dela. O que vi foi bem genérico, mas definitivamente não parecia ser de um bot. Conversamos por cerca de 1 mês, quando ela sugeriu que eu fosse visitá-la. Fiquei relutante porque ela morava a quase 8 horas de carro de mim, mas admito que realmente gostava dela e já pensava em pedir para vê-la há algum tempo. Depois de um pouco de insistência dela, finalmente concordei em dirigir até lá. Até então, não tinha motivos para duvidar que ela era quem dizia ser. Tínhamos conversado por vídeo a cada 2 semanas e falávamos ao telefone quase todos os dias. Eu só presumi que tive muita sorte. As coisas começaram a ficar estranhas no caminho. Ela me mandava mensagens constantemente, perguntando onde eu estava e certificando-se de que eu ainda estava indo. Em alguns momentos, quando demorava mais de 30 minutos para responder, ela me mandava uma série de mensagens irritadas. Confesso que isso me deixou nervoso, mas eu estava muito ansioso para vê-la, então não culpei ela. Tive dificuldade em encontrar a casa no começo. As direções que ela me deu eram confusas, e a casa ficava no meio de uma série de estradas de cascalho e terra, cercada por uma grande mata de árvores. Ainda era por volta do meio-dia quando cheguei a uma casa de aparência antiga. Uma janela do 2º andar estava fechada, mas a casa não parecia abandonada, apenas mal conservada. O buggy vermelho de Kate, que ela gostava de mencionar, estava estacionado em frente à garagem. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para ela dizendo que eu tinha chegado. Ela respondeu apenas com um sorriso. Quando desci do carro para bater na porta, notei alguém me olhando de uma das janelas do 2º andar. Achei um pouco assustador, mas imaginei que fosse o pai dela ou algo assim. Ela tinha me dito que ele às vezes ficava com ela, então ignorei e bati na porta. Ela abriu com um sorriso e me deu um beijo, o que me surpreendeu. Eu a segui para dentro. Sentamos no sofá e começamos a conversar sobre nossos planos. Perguntei sobre o pai dela. Você não me disse que seu pai estava aqui, eu disse. Isso seria uma surpresa ou algo assim? Kate parecia confusa e me disse que o pai dela não estava lá. Achei que ela estava brincando e disse que não precisava fingir, que eu tinha visto ele me olhando pela janela do andar de cima. Kate ficou pálida e disse que precisávamos sair dali, agora. Nós 2 corremos para os nossos carros, e quando questionei Kate, ela me informou que o pai dela realmente não estava lá e que ela estava sozinha em casa até eu aparecer. Liguei para a polícia, e enquanto estava no telefone dando o endereço, Kate ofegou e apontou para a janela onde eu tinha visto o homem pela última vez. Ele estava nos observando pela janela novamente. Pude ver melhor o rosto dele. Parecia mais velho e frágil, como se não comesse há muito tempo. Ele saiu da janela assim que percebeu que o vimos. A polícia demorou meia hora para chegar, e durante esse tempo, Kate estava chorando e murmurando sobre como era idiota por não manter as portas trancadas. Quando os policiais finalmente chegaram, um começou a fazer perguntas para mim e para Kate, enquanto outros 2 revistaram a casa. Voltaram um pouco mais tarde e disseram que, embora não tivessem encontrado ninguém, descobriram que a porta dos fundos estava aberta. Quem quer que fosse tinha fugido para a mata, mas os policiais garantiram que a casa estava vazia. Depois que os policiais saíram, Kate me pediu para passar a noite porque estava com medo de ficar sozinha em casa. Eu concordei e dormimos no sofá, já que o quarto de Kate ficava ao lado do quarto onde o homem estava.
Ela trouxe a espingarda que o pai havia dado a ela, embora nunca tivesse usado. Eu disse a ela que estava tudo bem, que o homem tinha ido embora, mas ela insistiu em manter a espingarda por perto para se sentir mais segura. Fico feliz que ela tenha insistido. Mais tarde, naquela noite, eu ainda estava acordado assistindo televisão. Kate, de alguma forma, conseguiu adormecer. Da cozinha ouvi o som de uma maçaneta sendo girada. A essa altura, eu nem estava com medo, apenas irritado. Acendi a luz da cozinha e apontei a espingarda para a porta. Lá estava ele. O homem que estava na casa antes estava do outro lado da porta de vidro. Ele parecia surpreso e fiquei feliz por termos trancado a porta. O homem fugiu novamente para a mata. Acordei Kate e contei o que aconteceu. Chamei a polícia mais uma vez. Quando chegaram, fizeram uma busca na mata e novamente não encontraram ninguém. Eles disseram a Kate e a mim que seria uma boa ideia passar a noite em outro lugar. Nos despedimos. Kate foi para a casa de uma amiga e eu voltei para minha casa. Saí pouco depois de Kate. Estava ao telefone com meu irmão contando o que aconteceu. Meus faróis estavam acesos. Enquanto falava, algo chamou minha atenção. Aquele maluco estava parado na esquina da casa me observando. Saí de lá rapidamente e nem me dei ao trabalho de chamar a polícia de novo. Mas mandei mensagem para Kate e ela disse que ligaria para a polícia novamente. Acho que Kate nunca mais voltou para aquela casa sozinha. Há 3 ou 4 anos, decidi dar uma olhada no Tinder para ver do que se tratava. Pensei, por que não? E rapidamente criei um perfil. Após cerca de 1 hora explorando o aplicativo e aprendendo como usá-lo, dei match com um cara da minha região e começamos a conversar. Passamos a maior parte daquela tarde trocando mensagens, fazendo perguntas e nos conhecendo melhor. No final do dia, ele me passou seu número de celular e continuamos a conversar por mensagens de texto. Nos dias seguintes, tudo parecia normal e estávamos tendo ótimos bate-papos quase diariamente. Ingenuamente, achei incrível ter encontrado alguém tão bacana e com interesses semelhantes logo na minha primeira experiência com o Tinder. Mas eu estava redondamente enganada. No 4º dia de mensagens, o tom dele mudou e ele começou a fazer perguntas realmente estranhas. Algumas eram de cunho sexual, outras nem tanto. Embora já tivéssemos flertado um pouco com alguns trocadilhos e insinuações, nada se comparava ao que ele começou a perguntar. Muitas das suas perguntas eram sexualmente explícitas. Rapidamente cortei isso e disse que me sentia desconfortável. Ele se desculpou e respeitou meus sentimentos. Continuamos conversando, embora eu estivesse muito mais cautelosa. Não tinha muita experiência de namoro aos 20 anos e essa era a minha primeira vez usando o Tinder e namorando online. Então achei que esse comportamento talvez fosse normal. No entanto, eu sabia que não podia ignorar a sensação estranha que tinha no fundo do estômago. Alguns dias depois, ele perguntou se eu gostaria de nos encontrar para tomar um café, e eu concordei, embora com certa relutância. Eu sabia o suficiente para informar as pessoas onde eu estaria, com quem e para onde estávamos indo, caso algo acontecesse. Marcamos de nos encontrar em um café local, mas logo o tom dele mudou novamente e ele começou a fazer suposições. E eu tive que repetir várias vezes que não. Eu não dormiria com ele imediatamente. A gota d'água foi quando ele começou a enviar mensagens dizendo que deveríamos fugir juntos e que ele me levaria embora. Enquanto eu formulava uma resposta para a mensagem "Quero levá-la embora", meu telefone apitou e recebi uma mensagem dele dizendo que tinha corda e fita adesiva no porta-malas do carro, pronto para usarmos. Saí dessa situação o mais rápido possível. Parei de responder suas mensagens, o bloqueei e denunciei seu perfil no Tinder. Não sabia o que mais fazer além disso,
mas avisei todas as pessoas que conhecia e que usavam o Tinder sobre esse cara, para que soubessem evitar dar match com ele. Então, para o cara com a corda e fita adesiva no porta-malas que queria levar uma garota embora, não vamos nos encontrar nunca mais. Baixei o Tinder quando tinha 18 anos. Sendo solteira em uma cidade grande, fui a muitos encontros divertidos. Um cara realmente me chamou a atenção porque ele era muito atraente. Conversamos um pouco e ele me fez sentir especial. Então decidi que podíamos nos encontrar para tomar um café. Ele era doce, charmoso e tivemos uma ótima conversa sobre escola, arte e música. Descobrimos que ambos éramos músicos e como o encontro estava indo tão bem, concordei em caminhar alguns quarteirões até a casa dele para que ele pudesse tocar música para mim. Eu era nova no namoro online e ainda bastante ingênua, então o segui até o seu estranho quarto de garagem convertido e me sentei no sofá enquanto ele preparava seu teclado. Ele tocou por um tempo e comecei a ficar um pouco nervosa. Ele estava muito envolvido na música e começou a ficar agressivo com o teclado, batendo nas teclas e fazendo sons estranhos. Então, me levantei e disse que precisava ir. Ele voltou ao normal. Seu tom mudou e sua postura ficou menos tensa. Quando ele se desculpou por se empolgar, concordei em sentar novamente no sofá para continuarmos conversando. Ele se sentou ao meu lado e voltamos à nossa conversa anterior. Ele parecia voltar ao normal e agradável. Então, quando perguntou se podia me beijar, concordei. Ele se inclinou em minha direção e fechei os olhos esperando o beijo. Mas não senti seus lábios, então abri os olhos e o vi me encarando. Recuei assustada, mas ele segurou meu cabelo com os dedos entrelaçados, impedindo-me de me mover. Então, ele inspirou profundamente e disse: "Você cheira como se fosse judia. Posso dizer porque você cheira a casa das minhas tias." Fiquei totalmente apavorada nesse momento, e de fato sou judia, e tentei me afastar dele, afirmando freneticamente que precisava ir. Ele então pulou em cima de mim e, para meu horror, começou a soluçar e a gritar que estava muito arrependido por me deixar desconfortável. Seu peso corporal me impedia de me mover. Então me forcei a esfregar suas costas e disse que não estava desconfortável e que ele era muito doce. Ele me fez prometer várias vezes que o veria novamente antes de finalmente se levantar. Fui até a porta e tentei calmamente dizer que realmente precisava ir. Ele bloqueava meu caminho e tudo que eu conseguia pensar era que precisava que ele me deixasse sair. Não poderia lutar contra ele. Ele disse que eu precisava beijá-lo antes de ir embora. Então, rapidamente o beijei nos lábios. Ele sorriu para mim e fiquei feliz por ele não esperar mais nada. "Me ligue, por favor." "Acho que foi bem", disse ele enquanto abria a porta da garagem e eu saía correndo. Liguei para minha mãe e comecei a chorar assim que estava longe o suficiente. Ela chamou um táxi para me levar para casa e bloqueei ele em todas as plataformas em que havíamos nos comunicado. O vi uma vez no campus depois disso e foi o suficiente para mim. Espero nunca mais encontrar esse cara. Conheci um cara no Tinder e logo nos demos muito bem. Estávamos conversando há algumas semanas e até descobrimos que tínhamos amigos em comum. Uma noite bêbada e me sentindo social, decidi chamar um Uber para a casa dele. Quando cheguei, conversamos um pouco do lado de fora e a química pessoalmente foi ainda melhor. Contei sobre meus problemas de saúde e ele compartilhou que sua irmã mais velha havia falecido de uma condição semelhante. Eu estava curiosa sobre a irmã dele, mas não queria parecer intrometida. Entramos na casa dele e o lugar tinha um cheiro horrível.
como se milhares de ratos mortos estivessem apodrecendo debaixo do assoalho. Ainda muito bêbada, tentei relevar, pensando que às vezes animais morrem sob a casa ou nas paredes, e não há muito o que fazer. Comecei a olhar ao redor e percebi que a casa inteira parecia uma unidade de armazenamento desordenada. Ele me levou para o quarto, que parecia normal, um pouco feminino, mas tudo bem, e acabamos nos conectando. Adormeci lá e acordei por volta das 10 horas com aquele mesmo cheiro horrível. Senti-me bem mais sóbria e comecei a olhar ao redor do quarto. Notei que havia apenas roupas femininas no armário. Comecei a pensar que talvez eu tivesse sido enganada. Então vi um fichário preto gigante na mesinha de cabeceira. Quando ele acordou, perguntei brincando o que havia no fichário. Ele respondeu que eram todos os episódios de Golden Girls impressos que ele lia no trabalho e que era o único programa que assistia. Perguntei sobre o trabalho dele, algo que eu já deveria saber, e ele evitou a pergunta. Sentei e olhei para o travesseiro em que dormi. Não tinha fronha e estava coberto com algo que parecia sangue seco, como se alguém tivesse tossido sangue. As coisas começaram a se encaixar de uma maneira perturbadora. Perguntei delicadamente. Esse era o quarto da sua irmã? Notei as roupas no armário. Ele respondeu, sim, e essa é a cama dela. Eu não mudei nem lavei nada. Isso me faz sentir melhor. Na verdade, foi onde a segurei quando ela morreu. E você me lembra muito ela. Eu gosto muito, muito de você. Então, casualmente, tentou se aproximar de mim, como se não tivesse acabado de revelar algo perturbador. Senti pena dele, mas precisava sair dali. Dei uma desculpa e fui embora. Decidi não cortar contato imediatamente, porque sentia pena dele. Ele claramente estava lidando com questões muito sérias. Mantivemos contato por algumas semanas, até que percebi no meu aplicativo Encontre Meus Amigos que ele tinha pego meu telefone enquanto eu dormia e compartilhado minha localização com ele. Liguei para ele e terminei tudo. Não era a primeira vez que lidava com alguém com tendências de perseguidor e não queria passar por isso novamente. Ele disse que não acreditava que eu pensasse isso dele e que eu estava sendo horrível por abandoná-lo, porque o gato dele havia morrido recentemente. Bloqueei ele. Depois que ele mencionou o gato e sua tendência a se apegar a coisas, comecei a pensar sobre o que realmente era aquele cheiro. Espero que não seja nada pior e desejo que ele receba a ajuda que precisa. Mas definitivamente não vamos nos encontrar novamente. Descobri por um amigo em comum que a irmã dele havia falecido cerca de 10 anos antes disso. Esqueci de mencionar. Ele ficou estranhamente excitado enquanto eu usava um nebulizador com meu inalador. Ele disse que sua irmã tinha um desses. Tenho certeza de que isso o excitou. Eu tinha 20 anos na época e estava pronta para conhecer novas pessoas. Estudava em uma escola a cerca de 28 minutos de casa e, claro, estava no Tinder. Sempre fui atraída por homens mais velhos, então meu filtro de idade no Tinder era de 25 a 40 anos. Um dia, dei um match com um cara de 36 anos que parecia decente. Começamos a conversar e, após 1 ou 2 dias de mensagens, expliquei que estava procurando um amigo casual. Ele morava a apenas 2 minutos a pé da minha escola, o que parecia perfeito. Adicionamo-nos no WhatsApp e no Instagram, e depois de ele ver todas as minhas fotos, a maneira dele de enviar mensagens mudou. Começou a me mandar mensagens no WhatsApp dizendo coisas como: "Você é tão linda, quero te segurar nos meus braços, você é como um anjo." Lembrando que nós nunca nos encontramos. Quando ele começou a mandar mensagens assim, percebi que ele não era o que eu procurava, especialmente para algo casual. Comecei a deixá-lo no vácuo e ignorar suas mensagens. No fim de semana seguinte fui a um casamento. Estava toda arrumada e postei algumas fotos no meu story.
que ele imediatamente começou a comentar com: "Você é linda, sinto falta do seu toque, quero sentir você nos meus braços." Ignorei as mensagens, me diverti no casamento e antes de ele começar comi um pedaço de torta do casamento. Quando cheguei em casa, era meia-noite e eu estava muito cansada. Tinha trabalhado mais cedo e não tirei cochilo. Entrei na cama e comecei a mexer no celular. Moro com minha família e todos estavam dormindo. Comecei a receber mensagens dele novamente e, de tão cansada, comecei a ler e responder brevemente, dizendo: "Obrigada." Então ele mandou uma mensagem dizendo: "Acho que vou para minha cidade esta noite." A cidade onde moro fica a 30 minutos do apartamento dele. Respondi rindo: "Isso é estranho, não faça isso", achando que ele estava brincando. Em seguida ele disse: "Quero respirar o mesmo ar que você. Quero sentir você. Quero respirar com você." Comecei a surtar e ele continuou mandando mensagens como: "Logo, bebê." Fiquei muito assustada, pois moro com minha família e não queria que nada estranho acontecesse. Então, lembrei que minha localização no WhatsApp estava ativada. Entrei no app e vi minha localização sendo compartilhada em tempo real. Rapidamente desativei a função. Depois vi a localização dele. Estava se aproximando cada vez mais da cidade onde resido. De alguma forma, convenci-me de que ele estava brincando e provavelmente indo para outra cidade perto da minha, mas ele estava se aproximando. Eram 1h30 da manhã. Pela primeira vez em anos, comecei a rezar. 10 minutos depois, verifiquei o WhatsApp novamente. Mesmo com a localização desativada, você ainda pode ver se alguém está compartilhando a localização. Quando olhei, ele estava fora da minha casa. Olhei pela janela e havia um carro com as luzes acesas. Nesse ponto, estava tão assustada que meu coração estava na garganta, minha ansiedade no teto e ainda estava chapada. Acabei desmaiando e depois adormeci. Acordei de manhã, apavorada. Verifiquei o celular e ele havia mandado algumas mensagens dizendo: "Você tem uma rua linda, uma bela casa, boa noite, bebê." Entrei no quarto da minha mãe para garantir que nada tinha acontecido. E ela estava bem. Depois fui trabalhar e mais tarde fui à delegacia e falei com eles. Disseram que não podiam fazer nada a menos que ele tentasse vir de novo e que, nesse caso, eu deveria chamar a polícia. Fui para casa e por alguns dias não recebi mensagens. Depois, às 5h da manhã na terça-feira seguinte, recebi uma mensagem: "Mesmo que eu tenha ido até sua casa para respirar o mesmo ar que você ainda não me mandou mensagem. Não estou tão desesperado quanto pareço. Se você quiser me ver, me avise." Desde então, ouvi falar dele 1 ou 2 vezes, mas acabei bloqueando-o. Não o bloqueei desde o início, porque ele sabia onde eu morava. Tinha medo de que, se ele não conseguisse me contatar, aparecesse novamente. Então, cara assustador que apareceu na minha casa no meio da noite, não vamos nos encontrar novamente. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.